Pode ir. Boa noite e a paz para aqueles que já servem o Senhor. Estamos aqui para ler mais uma passagem da palavra do Senhor. Hoje a leitura vai ser feita no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos ler o capítulo todo. Cada vez que eu faço vídeo, eu gosto de ler o capítulo todo. Porque os assuntos, assim, varia de assunto, né? O Senhor Jesus, a gente fala uma parte do que Ele está fazendo, de repente já passa para outro, e assim é a palavra do Senhor. E a gente lendo os evangelhos, a gente está aprendendo a andar com Jesus. A gente está conhecendo a Jesus na sua trajetória aqui na terra. Nunca é tarde. Aleluia. Podemos dizer no nosso linguajar que foi passado, mas as coisas de Deus não têm passado. As coisas de Deus, as coisas celestiais são sempre presentes, são sempre hoje. Por isso que Jesus disse: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. O hoje de Jesus é do Calvário para cá, até a consumação, é o hoje dele. Glória a Deus. Então, a gente às vezes traz para o nosso hoje, né? Nosso calendário terreno. Mas o calendário celestial não tem nada a ver com o da terra. A terra apenas é a sombra. Glória a Deus. Só para que a gente entenda, né? E como tratar o tempo, né? É necessário. Então, a leitura do capítulo 20 do livro de Mateus, ele começa, o título é Os Trabalhadores da Plantação de Uvas, ou seja, é o dono dessa vinha, dessa plantação. Aqui havia um senhor, um dono, né? Por isso que o Senhor usa isso para tornar conhecido, mais prático o nosso entendimento, para nós entender como funciona o reino de Deus. Sempre Jesus usou as coisas da terra, sempre as coisas que nós conhecemos aqui, que são naturais. Plano natural com o celestial, para que haja um entendimento. Jesus sempre usou comparações, parábolas, né? Fazendo a comparação, ilustração, para que alcance nosso entendimento. Era por isso que ele usava muito parábola. E às vezes ele não queria realmente fazer com que determinadas pessoas entendessem. Isso está bem claro na Bíblia. Sempre que a multidão aumentava, sempre tinha ali, nunca faltava fariseus e mestres da lei, os que se achavam, os bacanas que sabia e que não precisava mais aprender. Desses, Jesus sempre falou em parábola para que não chegasse o entendimento, e Jesus deixou isso claro, porque e às vezes no particular, a caminho, ou mesmo ali, onde as pessoas se ausentavam, sempre o discípulo queria saber o resultado, porque o bom é isso, você ler e compreender. Jesus fica muito feliz porque a gente vai aprendendo com Jesus e cada vez a gente vai se acertando, se alinhando na caminhada com Jesus por meio da sua palavra. A palavra é a bússola que nos aponta o caminho do céu, né? O evangelho em si já é isto. Então Jesus deixava bem claro, havia até Jesus dava bem um puxavão de orelha. Até vocês também não compreenderam, né? Quando o Senhor falou daquela passagem que ele foi ignorado, porque ele e os discípulos, ele comia sem lavar as mãos. E Jesus respondeu para os tais que não era o que entrava que fazia mal ao homem, que contaminava o homem, mas o que saía. Quando todo mundo foi embora, alguns dos discípulos disseram: Senhor, como isso é?
explica, e Jesus disse, até vocês também não entenderam, que o que entra vai para o aparelho digestivo e depois é lançado fora. Isso não contamina o homem, fala da comida, mas o que contamina é o que sai do homem, que vem do coração, a mentira, a prostituição, o adultério, o homicídio, a prostituição, e por aí vai. São coisas que já estão no coração do homem e o homem já está se perdendo por meio disso aí. E eles fazem questão de achar que isso é normal, quando não é. Isso é o que contamina, Jesus deixou bem claro. Então, a forma de Jesus falar por parábola, por comparações, para nos alcançar, nós que somos pequenos de entendimento, né? Que para entender as coisas de Deus é preciso ter aproximação com Jesus e com o Espírito Santo. Que é ele que está bem claro na Bíblia, dizendo que é o Espírito Santo de Jesus deixou ele para cuidar do seu povo, cuidar do seu rebanho, e era ele que vinha nos convencer do pecado, do juízo e da morte, não a morte física, a morte eterna. O que é a morte eterna? Abandono, separação, desprezo de Deus para com a pessoa. Glória a Deus. Diz aqui, o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez. Saiu a primeira, ele agora está saindo pela segunda vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação? Na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Ou seja, podemos classificar aqui. Ele contratou os primeiros às 6 da manhã, às 9 da manhã, às 12 do dia, às 3 da tarde. Foram os últimos? Ainda não. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? Eles responderam, é porque ninguém nos contratou. Respondendo eles, então o dono da vinha disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele, o dono, disse ao administrador, chamem os trabalhadores e façam o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros, né? Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam moedas de prata cada um. Era o valor, uma moeda de prata por cada dia trabalhado. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, escute, amigo, eu não fui injusto com vocês.
Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a estes homens o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque foi bom para ele? É justo, terminou de... E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é o reino de Deus. Como funciona diferente do reino dos homens, né? Aqui, pela lógica humana, a gente, mesmo for a gente avaliando, geralmente dava tudo a entender que o que trabalhou mais, porque aqui é dessa forma, o que trabalhou mais seria maior o seu ganho. E assim sucessivamente. Mas o reino de Deus funciona desta forma. Aqui, irmão, está mostrando como é o reino do céu. Jesus trata todos por igual. No reino de Deus não tem esse negócio do maior mandar no menor, do que fez mais ganhar mais. Não, é distribuído por igual. No reino de Deus funciona desta forma. Tem gente que tem dificuldade de entender. A pessoa aceita Jesus, já está dizendo que está salvo. É a palavra de Deus quem diz, a palavra de Deus não mente. Porque a palavra de Deus já está dizendo, a palavra de Deus, aí faz a palavra do homem. Podia caber esse questionamento, mas aqui está dizendo aqui a palavra de Deus. Funciona dessa forma. Você pode ter 30 anos de caminhada com Jesus. Alguém está chegando naquele momento, às vezes está em cima de um leito. Tem pessoa que tem dificuldade, mas é assim que Jesus tem nos ensinado. É assim, e Ele tem nos ensinado a agir assim, viver assim e agir assim. Assim não valia, porque tem pessoas que aceitam Jesus já no leito da dor, já na hora da partida. Já alguns segundos, faltando minutos para ele deixar esse mundo. Para o espírito deixar a capa, deixar o corpo. Se fosse assim, era difícil uma alma dessa natureza chegar no céu, e chega. Ainda é mais seguro que aquele que a gente vai ensinar, orientar, aconselhar, né? Paulo considera isso como uma criança gerada no ventre da mãe. Ela só vai ter a segurança quando ela sente, por acompanhamento médico, que a criança está formada, que a criança está bem, ok? Ela se sente mais segura. Mas Paulo sentia isso no coração. O ventre de Paulo era no coração. Quando ele ganhava uma alma, o sofrimento dele era maior. Porque agora ele tinha que lutar. Aquela pessoa estava vindo desprovida do conhecimento de que nós temos ao nosso lado um reino contra o reino de Deus, que milita, que guerreia para nos fazer desistir, para nós perder a graça, achar que não vale a pena, que não posso, que não é para mim, não dá para mim. É por aí. Então há um cuidado tremendo quando a gente ganha uma alma. Você não vai botar tudo no mesmo dia na cabeça daquela pessoa. Um novo na fé é tratado por Jesus como um recém-nascido, um bebê, que depende dos adultos em tudo. Ele depende de tudo. E na medida do tempo ele vai desenvolvendo, se torna homem também, ou mulher. Então, a mesma coisa é o gerar. É um gerar. Ganhar uma alma é gerar um filho para Deus.
E aquela pessoa que tem a responsabilidade, ou a igreja que assume, tem que tratar aquela pessoa como um bebê, cuidando, alimentando, né? Socorrendo, até ela se firmar, ela ter entendimento pelo meio da palavra do Senhor. Ela vai crescendo, crescendo e se torna, aleluia, uma árvore que vai já dar fruto para alimentar outros. É assim que funciona o Evangelho, tá? Glória a Deus. O Paulo, ele sentia muito isso. E todo homem e mulher de Deus que tem compromisso com o reino de Deus também sente um pouquinho disto. Glória a Deus, aleluia. E hoje é muito mais fácil, pelos meios, né, de comunicação que nós temos hoje, a ferramenta que nós temos em mão hoje facilita muito mais do que na época dos apóstolos. Como era na época dos apóstolos, era por meio de carta, que leva tempo para chegar, para voltar. Quando chegasse, ia correr o risco de ser extraviada do caminho. Então, é assim que funciona o reino do Senhor. Aqui, o maior domina o menor. O maior põe autoridade sobre o menor. No reino de Deus é diferente. Como aquela mãe que foi, a pedido dos seus filhos, falar com Jesus, porque Jesus anunciava que já estava chegando a sua hora. E até ali ninguém estava entendendo como era que funcionava esse reino do Senhor Jesus. Muitos aplicou esse reino para aqui na terra, fosse o tempo de Israel ser restaurado, né, do domínio romano. E todo mundo desejava, né, que houvesse essa mudança política, mas Jesus não tem nada a ver com política. Jesus tem o controle das coisas, mas ele não é político. Glória a Deus. Então, Jesus falava do reino dele até na hora do seu julgamento. Esse reino saiu em cena. Quando ele disse, o meu reino não é desse mundo, que se fosse, ele não estava sendo tratado daquela forma. Glória a Deus. Quando alguém perguntou se ele era o rei de Israel, glória a Deus, ele disse, tu dizes. Se eu não me engano, foi Pilato, o governador. Aleluia. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Jesus não veio ampliar reino do mundo. Não. Não, olha como é o reino do mundo. Olha o que nós estamos vendo hoje, os acontecimentos de hoje. Por causa da ganância, né, da usúria, de algo que a pessoa vai morrer e não consegue levar. Que quando o Senhor elege uma pessoa para ser um governante, é visando o bem-estar dos menos favorecidos, mas eles não agem como Jesus quer. Glória a Deus, não é assim que eles trabalham, né? Eles trabalham para o seu próprio bem e para guerrear, se gradear um com o outro, gastar milhões e milhões, trilhões com armas mortais, enquanto crianças morrem de fome, enquanto famílias e mais famílias vivem desabrigados, né? Totalmente ao contrário, é um contraste. Glória a Deus. Então, aquela mãe, na medida que Jesus anunciava a sua ida, sua partida daqui, aquela mãe, não entendendo, e aqueles filhos que caminhavam com Jesus, no caso era a mãe de Tiago e de João, que também foram grandes homens, né, de Deus, mas no início eles não tinham entendido ainda como funcionava o reino do céu. E ela foi pedir, Senhor, quando tu assumir o teu reino, coloca um dos meus dois filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela foi questionar o Senhor, né, antecipando uma função para os dois filhos, com certeza, que ele fosse os ministros, né, do Senhor Jesus. E Jesus disse a eles, não, será que eles bebem o cálice que eu vou beber? A Bíblia mostra que eles que responderam sim.
mas ser batizado no batismo que eu vou ser batizado seria o cálice, né? A morte, o sacrifício da cruz. Aleluia, ele disse, isso não compete a mim. Foi aí quando ele falou que o reino dos céus funciona totalmente diferente. Ele disse, aqui no reino de vocês funciona assim, o grande exerce autoridade sobre o pequeno, né? No reino de meu pai é o contrário, o maior serve o menor. Aqui, o menor serve o maior, mas no reino de meu pai é o maior que serve ao menor. Como ele fez, ele deu o exemplo, ele trouxe a demonstração desse reino. Aleluia! Jesus nunca se achou maior do que aqueles que o seguiam. Ele nunca se achou maior do que aqueles que ele chamou para ser os seus seguidores. Ali ele estava preparando o alicerce da igreja que ele próprio tinha dito que seria edificada na rocha chamada Jesus. Sobre esta pedra, pedra angular, pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra de esquina, Jesus. Ele mesmo disse com ele, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja às vezes fracassa um pouco, mas nunca será destruída, porque ela está edificada em Cristo. A pedra principal, a Bíblia chama pedra angular, pedra de esquina, que foi rejeitada pelos construtores de Israel. A pedra principal veio para eles, primeiramente para eles, mas a pedra foi rejeitada, foi lançada fora. Aleluia! E hoje, por misericórdia de Deus, nós fomos o povo alcançado, né? O gancho, foi tomado o gancho, desse gancho veio para nós, e nós temos sido privilegiados por Cristo. Recebemos, aleluia, da água que eles não quiseram beber. Glória a Deus. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, na lógica humana, aquele moço que foi o primeiro a ser contratado, com certeza se alegrou quando viu que um que trabalhou 1 hora recebeu o mesmo valor, que era uma moeda de prata. Ele, na certa, lá dentro, ele disse, vou ganhar muito mais do que isso. Se 1 hora ele ganhou uma, então as minhas horas trabalhadas é o valor que eu vou receber de moeda, de prata. E não foi, porque no reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus não é por merecimento. Ninguém merece o reino. Jamais, ninguém mereceu. Nascido de mulher, nenhum mereceu o reino. Glória a Deus, que o único que veio pertencendo a esse reino falhou, deformou a forma. O protótipo, por quem seria todos nós, sairia dele foi Adão. Né? Deformou e nós nascemos com essa deformação, chamada pecado. Mas veio o segundo Adão para restituir, não só para perdoar pecado, mas para restaurar a comunhão do homem com Deus. A comunhão do homem com Deus, é isso que mais Jesus quer, Deus Pai quer, o Espírito Santo quer. É a minha e a tua comunhão com Ele. Aleluia, que nós devemos comungar com os três. Os 3 em 1 e 1 em 3. Glória a Deus, são 3 pessoas da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. A unificação é tão perfeita que podemos chamar 3 em 1. Glória a Deus. Lá no céu não existe questionamento. O que um deseja, os outros estão de comum acordo. Assim seria dado ao casamento, foi dado ao casamento essa mesma comunhão dada por Deus, 2 carnes se tornando uma carne. Mas infelizmente houve a modificação, está havendo, cada dia tem crescido essa modificação, a ponto que a gente não sabe quem é quem.
aleluia, e o mandamento do Senhor, que Ele deu com tanto prazer, para que o homem, não é, como cabeça, como sacerdote, aleluia, isso já não tem mais essa validade para os homens, para Deus continua de pé. E ai daquele que não viver segundo a sua orientação. Glória a Deus. Aí continua aqui, Jesus anuncia nessa caminhada, Jesus está aqui contando essa comparação, contando essa parábola, trazendo o entendimento como é que funciona o reino de Deus. Ele aqui continua, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhava, ele disse, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus, no caso romanos. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. O Senhor estava falando dele próprio. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, eu acabei de falar, chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, promete que quando o Senhor se tornar rei, esses meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda? Jesus disse aos dois filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Que era a morte, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, ser cuspido no rosto, batido, chicoteado, zombado, né? Ridicularizado, serviu de demonstração naquela cruz, foi colocada aquela cruz em um lugar de muito movimento para que todos passando ali olhassem para Jesus naquela situação. Tudo por amor à minha e à tua alma. Podemos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, porque eles também passaram por sofrimento, sofrimento esse que nós hoje nem conhecemos no nosso meio. Hoje é muito fácil servir a Jesus, e mesmo assim nessa facilidade ninguém quer. Glória a Deus. Qual foi o futuro de Tiago? Foi decapitado por Herodes. Aleluia, para agradar os homens, as autoridades da época. No dia seguinte seria Pedro. Jesus tomou aquela providência, que quando houve aquele escape, né, de Pedro, sobre tanto cuidado das guardas, e o anjo foi lá, abriu a prisão, passou por ele por perto dos sentinelas, eles não acordaram, porque quando Deus trabalha é assim. Ele dá sono quando é preciso, ele tira o sono, ele faz como é necessário ser feito. E o anjo mandou que Pedro se cingisse com a capa, andou com ele um pedaço da rua, e numa esquina o anjo voltou para o céu e Pedro seguiu para a casa da irmã Maria, onde todos estavam de plantão, orando por Pedro. E se Deus não tomar providência, Pedro seria o segundo decapitado, porque isso agradava as autoridades da época. E você sabe que política trabalha assim, funciona dessa forma. Glória a Deus.
porque eles também passaram por sofrimento. João foi aquele lançado na ilha de Pátmos, mas antes de ser lançado naquela ilha para morrer, foi lançado dentro de um tonel de óleo fervente, saiu como se tivesse sido mergulhado numa água. Aleluia! E Deus estava se utilizando de João aqui na terra, precisava de João para completar a carreira, que foi ele o responsável pelo Apocalipse. Deus já tinha algo na vida de João, e quando Deus tem algo na minha vida, na sua vida, nem a morte pode resolver a situação de muita gente contra nós. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus disse, isso não compete a mim, mas a meu Pai. Quem preparou, reservou esses lugares, e quem vai sentar comigo foi o meu Pai, então compete a Ele. Quando os outros 10 discípulos, eram 12, né? 2 estavam nessa questão. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou a todos perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Foi isso que ele fez. Glória a Deus. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais, Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou, o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, respondeu eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles, e no mesmo instante eles puderam ver e então seguiram a Jesus. Muito, muito, muito maravilhosa essa palavra do Senhor, né? Quando eles gritavam, esse cego, alguém se incomodou. Sempre tem gente incomodada. E foi e disse, cala a boca vocês aí, não tá vendo que ele não vai atender vocês? Porque as pessoas gostam de julgar as demais pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você acha que é normal. Só que Jesus é diferente. Jesus nunca deu as costas àqueles que chamavam por ele, da hoje é do mesmo jeito. Se você está clamando, se você está buscando ao Senhor, por alguma razão da sua vida, motivo da sua vida, você sabe que só Jesus é quem pode ajudar, não desista, meu amado. Não desista, não se deixe ir pela multidão. É isso que ele sabe fazer. Cala-te, cego. Tu não está vendo que ele não vai parar, vai vir atender a vocês aqui? Jesus prontamente parou. Porque Jesus conhece as pessoas, a nós é por dentro. Ele ali estava em forma de Deus? Não, ele veio em forma humana. Porém, um homem íntegro, um homem cheio de Deus, cheio da unção, cheio do conhecimento, cheio da intimidade com Deus Pai. Jesus aqui não deu um passo sozinho. Assim é nós, se nós buscarmos de verdade. Aleluia, ele faz do mesmo jeito que ele disse que nós faríamos algo como ele fez, até mais. Como Deus, ele já não ia dizer isso. Nós não ia fazer nada igual a Deus. Nós não somos Deus. Porque ele disse, vocês farão maiores do que essa que eu estou fazendo. Porque eu estou indo para meu Pai. Agora tem eu lá intercedendo. Eu sou advogado de vocês. E ele, como Deus, não ia dizer que nós faríamos coisa igual a ele ou maior. Jamais Jesus ia dizer isso. Se ele disse isso, mais uma prova de que ele veio na forma humana.
porém um ser humano cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, uma vida íntegra, como Ele quer que nós viva hoje aqui nesse mundo mesmo, na situação que está o mundo. Pode alguém andar íntegro quando ele pode? A Bíblia relata um cidadão aqui, Enoque, em época de corrupção terrível na terra. Enoque andou com Deus, de tal forma que Deus se agradou tanto dele que ele não provou a morte, foi trasladado ao céu até então. Sabemos pela Bíblia que ele tem uma missão ainda a cumprir aqui na terra, que é na grande tribulação. Ele vai vir com Elias. Glória a Deus, para pregar o evangelho onde nós não conseguimos pregar e a quem nós não conseguimos alcançar. E será morto. Eles não morreram, nem Elias nem Enoque. São eles dois que vão vir na grande tribulação e serão mortos. Está lá no Apocalipse. Se quiser confirmar, leia o Apocalipse. Lá não está dizendo as personagens que é. Está dizendo duas testemunhas, mas o Senhor diz em particular para o teu povo. É só conhecer a Deus. Por isso que o Senhor diz, conhecemos a Deus e prossigamos, está lá em Oséias. Prossigamos em conhecê-lo. Se eu não me engano, no capítulo 6, versículo 3. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Você não conhece uma pessoa que você vê de longe, você cumprimenta de vez em quando. Você conhece a pessoa que você passa a andar com ela, viver com ela. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração, amado. Você que já segue a Jesus como eu estou seguindo, na medida do possível, lutando, me esforçando para viver aliada com o meu Senhor, esperando Ele nesses últimos dias difíceis. Jesus reconhece que os dias são difíceis, mas Ele manda que tenhamos bom ânimo. Ele venceu e nós venceremos também por meio da ajuda dEle. Nós vamos vencer do Espírito Santo, que é o amigo do noivo aqui, tratando, cuidando da sua noiva aqui na terra. Nós somos a sua noiva. Glória a Deus, que Deus seja louvado nesses últimos dias de dificuldade, orando, meus irmãos, por Israel, pela Palestina. Nem estamos a favor de um, nem a favor do outro, nem contra um, nem contra o outro. Nosso objetivo aqui é orar, aleluia, pelas almas, pelas as vidas, para que Deus, aleluia, seja conhecido por aquelas pessoas. Que o Senhor, o Espírito Santo, tente e convença aqueles corações endurecidos, aquelas pessoas tão grosseiras a respeito de vida, de almas. Aleluia, eles não entenderam o plano de Deus, há mais de 2000 anos, eles ainda não entenderam, ainda não caiu no conhecimento deles, o que Jesus veio fazer, o que Jesus fez naquela cruz, que poderia ser eles os primeiros. Glória a Deus. Mas que Deus seja louvado. Nós não estamos aqui para julgar. O juiz é Deus. Aleluia. Só orar. Nós estamos aqui como servo de Deus para atender às suas ordenanças. Ele ordena que oremos. Só clamemos por aquelas vidas. Glória a Deus. Pelo mundo inteiro também. E pelas igrejas. Para que todos venham se despertar em tempo, em hora oportuna, que é agora, o momento é esse, a hora é agora, irmão. Você que ainda não conhece Jesus, que talvez esteja somente arrodeando, assim, só no raso, só na praia, não quer entrar nas águas mais fundas. Meu amado, o tempo é findo, o fim é chegado. Glória a Deus, já dá tempo de vocês rever os seus conceitos que estão errados, abandone e se alinhe ao Senhor. Aleluia, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, é tempo de se examinar nós mesmos, não examinar os outros. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem a sua chama, Deus tem uma experiência para cada um de nós, chamado já por Ele. Não foi nós que encontramos Jesus, não foi eu e você que um dia resolvi me acordar, vou procurar. Não, foi o Senhor quem nos chamou. Foi Ele quem nos encontrou.
Aliás, nós estávamos já encontrados há muitos anos, milhões de anos. Nós já éramos conhecidos dele, e já estávamos no plano da salvação. O propósito de Deus na nossa vida era esse. De virmos para a terra, de não é lá esse lugar bom, é lugar de sofrimento, de dor, de lágrima, de despedida, de perca. Aleluia, mas Ele manda que tenhamos bom ânimo e nós vamos vivendo um dia de cada vez. Aleluia, quando chega a tarde, a noite chega, a gente já agradece porque atravessamos um dia. Quando chega o amanhã, já agradece a noite porque conseguimos atravessar uma noite. Passamos os nossos olhos na nossa família, na vida do possível. Glória a Deus, estão bem. Quando é que estão bem? Saúde, não está envolvido em certas coisas vergonhosas. Glória a Deus, aleluia. Tem o seu pãozinho de cada dia. Que Deus seja louvado, meu irmão, acorde, não brinque. Não é mais tempo de brincar de crente, brincar de evangelho, não é mais tempo, acabou. Aleluia, está aí a parábola diante de nós. O agente recorre à palavra do Senhor, vamos ficar para trás. As 10 virgens prudentes. As 10 prudentes. Aleluia. As 10 virgens, aliás, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, loucas. Eram 10, todas elas dormiram. As prudentes também dormiram, mas com a condição. Elas estavam precavidas. Elas tiveram conhecimento, entendimento. É isso que Deus quer. Aleluia. Elas não foram dormir confiando no azeitezinho que só estava na candeia. O que é esse azeitezinho só na candeia? É aquela vida limitada de oração. Ou às vezes nenhuma oração, nenhuma dedicação, nenhum propósito. Aleluia. É como Maria, que as outras vai, eu vou também no meio. Não é por aí, para o reino de Deus não é por aí. O caminho é, aleluia, estreito. O Senhor mostra que é uma vereda. E andemos nela, nas veredas antigas. E ele diz, quando vocês estiverem andando por este caminho, vai ouvir uma voz por trás de vocês dizendo, sigam. Esse é o caminho, é o Espírito de Deus nos orientando, nos capacitando. Porque de acordo com a sede que eu tenho no meu coração de chegar na eternidade, morar com Jesus, nós precisamos desejar voltar para casa. A casa do nosso Pai está à nossa espera. Ele já preparou as nossas moradias. Aleluia, estamos esperando o noivo. Estamos de casamento já marcado com o Senhor Jesus. Não podemos negligenciar, estar olhando para um, para outro, para A nem para B, olhar só para Ele, o noivo fiel. Ele tem sido fiel conosco e nós como noiva estamos sendo fiel a Ele. Ele foi e prometeu vir buscar. Era assim os casamentos, Israel, ainda hoje acho que é assim. Eles vêm, pedem a moça aos pais, aleluia, e volta, fazer os preparos, trabalhar para construir sua casa, tudo que é necessário para um casamento. Quando ele está com tudo pronto, ele volta, ele vem buscar a noiva, vem casar e volta com a sua companheira. A igreja, do mesmo jeito, Jesus tomou esse modelo, ele prometeu, ele foi subindo e dizendo que não se perturbasse os nossos corações, mas cresce primeiro em Deus Pai e também nele como Deus Filho. Porque na casa do nosso Pai, ele disse, foi ele que disse, havia muita morada. E eu estou indo para preparar essas moradas. Quando eu terminar, preparar, tiver tudo pronto, eu volto para levar vocês para estarem comigo. Essa palavra está lá no livro de João, Evangelho de João 14. Aleluia, essa é a consolação. E ele mandou que nós consolássemos uns aos outros com estas promessas, porque elas são verdadeiras. Não desanime, meu irmão, não desista. Tira os olhos deste mundo. Viva como peregrino, como estrangeiro na terra alheia. A nossa pátria não é essa, nossa pátria não é aqui. O mundo já está determinado pelo nosso Deus Pai. Está condenado à destruição e não voltou atrás, nem vai voltar.
Se você não sabia, o século XXI já alcançou a maioridade. Aleluia, 21 anos é maioridade. Aleluia, Deus tem um acerto de conta com esse planeta Terra. Glória a Deus, Ele tem sido longânimo, porque não quer que ninguém se perca. Ele tem dado tempo, muito tem zombado das promessas do Senhor. Desde que eu entendo de gente que eu escuto dizer que esse Jesus vem, é por sua causa, amigo. Que Ele não tem prazer na morte de um pecador perdido. Ele não tem prazer que nenhum de nós se perca. A não ser aquele que realmente resolveu assumir e assume até agora ser perdido. Não quer ser achado. Mas tem muita gente querendo ser achado. Aleluia. Muita gente está clamando por Jesus nesses dias de aflições. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus chama no amor. Mas muitas vezes não é atendido. Chamando no amor. É necessário que às vezes haja dor. O homem é muito arrogante. É metido a ser fortão, mas na dor ele se quebra. Ele se quebranta, tem o coração quebrantado. Diz a palavra do nosso Jesus. Ele não rejeita. Nenhum daqueles que vem a ele de forma alguma ele lança fora. Ele está chamando. Esse é o tempo das almas entender, das pessoas compreenderem que não vale a pena se iludir com as vaidades deste mundo, porque elas são passageiras. É a concupiscência dos olhos. Olha, deseja. A concupiscência da carne. A carne deseja, você vai lá e satisfaz a carne. E Jesus disse que a carne e sangue vai herdar o reino de Deus. Vivemos nesse corpo porque fomos feitos assim, estamos nele, mas ele não vai herdar o reino. Carne não herda o reino. Glória a Deus, porque a nossa carne só milita para o pecado. Só deseja pecar, ela nunca está cansada de pecar. Ela está cansada para todas as outras a fazer, para orar, para clamar, para louvar ao Senhor. Ela sempre está cansada, mas para pecar não. A prova disso, tem pessoas que na última hora da vida já está perdendo todas as suas forças, ainda diz palavras perversas, ainda diz palavrões, palavra que não tem a ver com o reino do céu. Aleluia, glória a Deus, não tem a ver com os ouvidos de Jesus. Não condiz. Então, meu amado, pense no seu comportamento, nos seus conceitos, avalie. É eu e você quem temos a liberdade, o direito de nos julgar a nós mesmos. Jesus só não deu o direito a mim, a você, de julgar a vida do outro, dos nossos irmãos. Aleluia, mas a nossa própria vida, Ele nos deu a liberdade de julgar a nós mesmos. Pesar os nossos pecados, avaliarmos. Aleluia, porque o Espírito de Deus que mora dentro de nós, que, aleluia, se comunica com o nosso Espírito, Ele não nos deixa enganados. Leve a sério a palavra do Senhor. Leve a sério. Não adianta achar que pode fazer isso ou aquilo e Jesus não sabe. Quem não sabe é o homem. Quando você esconde, mas Jesus não. Não trate Jesus como um cego. Ele disse que ele não está com os ouvidos agravados para não poder ouvir. E nem a mão dele foi encolhida para que ele não possa abençoar. Então também ele não é nem um cego que não veja os meus erros, quando eu de propósito eu estou errando, porque perdi o temor. Isso é um desrespeito a Deus. Nós somos pecadores já porque nascemos do pecado. Nós pecamos não é porque nós somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Um ladrão, ele não é ladrão porque ele roubou. Ele rouba porque ele já é um ladrão. Ele é cativo, ele é escravizado, aquele espírito de desonestidade. Ele só está bem quando ele coloca a mão naquilo que não é dele. É uma opressão do inferno na vida daquela pessoa. Por a casa está vazia, ele não deu espaço para o Espírito de Deus atuar. Aí vem o outro intruso e entra. E quando entra faz a festa. Faz a festa, muitas vezes embute toda a família. Envergonha toda a família, desmorona toda a família.
Acorda, amigo. No seu caso tem jeito. No seu caso tem jeito, para Deus tem jeito. Se o homem diz que não tem, mas é o homem. Você nunca vai ouvir da boca de Jesus dizer que o seu caso não tem jeito. Depende só de você crer. É pela fé, se você crê. Tudo é possível ao que crê. Foi Jesus quem deixou essa palavra para nossos dias. Tudo é possível ao que crê. É só você crer, se esforçar. Aleluia. Não é fácil. A eternidade sem Deus é muito sério. É muito grave, é muito perigoso, é muito sofrido. Não brinque, não duvide. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor Jesus está lhe chamando. O Senhor Jesus está lhe convidando. Ele tem o melhor para você. O seu melhor não é aqui. Ele disse que aqui no mundo nós teríamos aflições, muitas tribulações. Glória a Deus. O céu não é aqui na terra. Aqui se ensaia, se treina, abandonando o pecado, sentindo nojo do pecado. Enquanto a gente, aleluia, tiver desejo desse mundo, precisamos muito de Deus nas nossas vidas. Ele quer te dar, aleluia, uma nova mente, um novo coração. Quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. E só pelo Espírito de Deus é que nós conseguimos a ter força para dominar essa natureza humana, terrena, pecaminosa, que está dentro de nós, desde o jardim do Éden. Fomos deformados, Adão foi deformado, ele era forma. Glória a Deus, entrou ali o pecado. E até então, por isso que Jesus sofreu do jeito que sofreu. Ele não veio por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados. Senão nós estaríamos todos desgraçados, todos condenados ao inferno. Não tinha saída, não tinha. Era esse tiquinho de vida aqui. E depois daqui só sofrimento, só dor. Mas ele veio desviar nossa rota. Ele veio desviar nosso, aleluia, o nosso caminho, que antes era para o abismo. Ele fez o desvio. Ele colocou essa ponte entre o mundo e a eternidade com ele. E essa ponte é Jesus. Veio ligar o mundo a Deus, a comunhão, restaurar a comunhão do homem. Depende só de mim e você querer. Aleluia. E Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, em nome de Jesus. Que essa palavra chegue a algum coração necessitado, meu Pai. É tão simples, é tão pouca, mas o pouco com Deus é muito. É isso que o Senhor nos ensina. Não sou eu que tenho o poder de falar a palavra da salvação, porque a palavra não é minha, é do Senhor. O Senhor só quer que nós empreste a boca para o Senhor falar nesses corações distantes, sem se tornado tão fácil alcançar a salvação em Jesus Cristo. Aleluia, dentro da sua casa, do seu trabalho, aí onde você está, com os aparelhos na mão. Aleluia, que tem feito tanto estrago nesse mundo, mas não é para isso que ele foi criado. Aleluia, é o mau uso que leva o homem à destruição com um aparelho tão pequeno. Não seja dominado por ele, mas use ele como instrumento de Deus, para o bem de outras pessoas, para o seu bem e o bem de outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas necessitadas, não importa onde elas estão agora, se estão na porta, dentro de um bar, numa mesa de bar, Senhor, se estão na rua, Senhor Jesus, onde quer que elas estejam agora, estejam prontas para praticar um delito, meu Deus, aleluia, mas que o Senhor chegue primeiro e desvie essa pessoa desse caminho de morte, meu Pai, porque o caminho do pecado é o caminho da morte, meu Deus. A multidão está caminhando por esse caminho, Jesus, porque não dão ouvido à tua voz. Mas tu tens falado os quatro cantos deste planeta Terra, e principalmente agora depois desses aparelhos, meu Pai.
aleluia, dessa tecnologia, Pai, oxalá que fosse só para o bem. Pai, em nome de Jesus, toque agora nesse lar, nessa família, essa pessoa que está enferma. Senhor, nos hospitais, Jesus, ou em casa, não importa, meu Deus, que ela ouça a palavra do Senhor, palavra de vida. Nosso Deus tem palavra de vida, vida com abundância. Em nome de Jesus, receba agora a cura. Receba o poder, a virtude do Senhor sobre a sua vida agora. Seja quem for você, não importa. Importa que você pode ser daqui para frente. Aleluia. O melhor não está do começo até o meio. O melhor é o final. Glória a Deus. Se prepare. Busque o Senhor. Vamos esperar Jesus. Aleluia. Vamos se aprontar. Cada dia se aprontar mais. Aleluia. Se adornar. A noiva nunca vai para o casamento mal arrumada. Ela vai cada dia mais linda. Cada ponto que ela ajeita, ela está dando brilho a sua vida, e quanto mais ela se arruma, mais bonita ela fica, a noiva para o seu noivo. E aqui é a igreja do Senhor, que é a noiva do nosso Jesus. Ele nos deixou essa promessa, a garantia, temos essa garantia. Receba também, é tão fácil, aí onde você está. Se você está aí no leito, não tem condição de ir para algum lugar, para uma igreja, não é preciso tanto esforço, aí mesmo, se arrependa. Com o seu coração se arrependa, converse de coração para coração. Não precisa abrir a boca, não precisa chamar ninguém, é você mesmo. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, desde que você entende de pessoas na terra. Peça perdão e diga a Ele que você quer ser dele, que você quer ir morar com Ele, aí no céu com Ele. Ele é maravilhoso, Ele vai atender o seu pedido, a sua petição chega aos ouvidos dEle. Não precisa nem falar, Ele lhe ouve. Ele é Deus. Aleluia. É Ele quem tem o poder de nos ouvir, de conhecer o nosso coração, as intenções dos nossos corações. Aí mesmo, nessa cama, mesmo, ou no hospital ou em casa. Você não precisa chamar A nem B, ninguém, você mesmo. Entre em acordo com o Senhor. Reconheça que você é um pecador. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Aleluia. E todo dia peça o perdão. Todo dia peça o perdão. Se o Senhor quiser, você andando ainda na terra, Ele vai te dar saúde. E se Ele te levar, tu já vai para o melhor do melhor. Melhor do que nós que vamos ficar aqui. Ainda estamos guerreando esta guerra, que não é fácil. De cada dia que o pecado fica nos perseguindo, querendo nos derrubar. Glória a Deus, aleluia. Não queira partir para a eternidade sem saber para onde é que você vai. É eu quem tenho que saber, escolher a eternidade que eu preciso. Eu não escolhi o meu nascer, mas a minha volta, a saída desse mundo, cabe a mim, cabe a você escolher, porque Jesus já deixou a porta aberta. Quando Ele morreu na cruz, que Ele deu o brado, tudo está consumado. Aleluia, lá no templo em Jerusalém, um cortinado do templo se rasgou, simbolizando, demonstrando, confirmando que a porta do céu foi aberta. Não foi fácil para Jesus, mas a porta está, aleluia, aberta de plantão. Lá não tem tarde, não tem noite, lá é dia eterno. E essa porta está aberta eternamente, a tantos quanto queira ir, mas precisamos lavar-se do pecado, e só lavemos com o perdão de Jesus a nossa alma, que pecamos a vida inteira, meu Pai. Ajuda essa pessoa, Paizinho, dá o entendimento. Espírito Santo esteja aí ao lado dela, auxiliando com ela, convencendo ela, meu Deus, das palavras do Senhor que são verdadeiras. Confirme nesses corações, meu Deus, que estão recebendo essa palavra, vão receber ainda, em nome de Jesus Cristo. Por de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, aleluia, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Essa cruz tem muito, muito, muito de bom, de maravilhoso. Tudo que nós precisamos é olhar para a cruz e saber que ali naquela cruz, um justo, um santo, um perfeito, um homem que nunca errou, aleluia, nunca ultrapassou ninguém, veio do céu, aleluia, ele só precisou de um ventre de uma mulher, porque ele precisava de sangue, que era com sangue que ele ia comprar as nações, aleluia, e aqui fazer o seu reino, levantar, preparar o seu reino, aleluia, ele sendo o único, o primogênito de Deus. E hoje ele tem muitos irmãos, porque a sua morte, o grão caído na terra, ele precisava morrer. E quando ele não morre, ele fica sozinho. Mas quando o grão morre, aleluia, ele vai produzir. E foi o que aconteceu com Jesus. Glória a Deus. Um carocinho de feijão, se você não planta ele, ou bota numa terra que não vai ajudar a nascer, ele vai morrer, acabou. Mas se você planta, cultiva, na intenção de desfrutar, de colher,
Você vai ver ele nascer, a plantinha vai crescer, vai produzir, vai dar fruto. Aleluia, a Bíblia diz que vai dar 30 por 1, 60 por 1 e até 100 grão por 1. Jesus foi essa semente, esse grão, aleluia, caído na terra. Se ele não tivesse morrido, tivesse fugido da morte, ele tinha todo o direito. Porque nós sabemos que Jesus relutou. Não foi fácil, ele não morreu como Deus. Como Deus ele jamais morreria. Como Deus jamais lhe teria sangue. Ele veio em forma humana, viveu como humano. Entrou por essa porta como ser humano, sujeito à dor, à agonia. Foi tudo isso que ele sentiu. Agora se coloque, só em pensamento. Eu tento várias vezes, eu não consigo concluir os meus pensamentos. Quando eu começo meditando a coragem de Jesus, começou o sofrimento na noite, naquela quinta-feira, chicotada de toda espécie. Aleluia, era simplesmente um corretivo que o governador tinha mandado, Pilatos, dar um corretivo só para satisfazer o povo e pronto, que eu não vejo nenhum crime desse homem. Aleluia, era tudo que eles queriam, pareciam uns leões famintos, uns touros, sujeitos, ansiosos de arrebentar com a vida de alguém. Era tudo que eles queriam, devoraram Jesus. Glória a Deus, parecia que estavam famintos por sangue. Aleluia, junto com o inferno se levantou. Por isso quando Jesus faz a última oração e os seus seguidores dormindo, a tristeza era tão grande, o enfado do dia todo caminhando. E Jesus apenas pediu a eles que orassem e eles não conseguiram. E o Senhor fez isso pela primeira, segunda e a terceira vez. Na segunda, Senhor, a primeira encontrou dormindo, a segunda dormindo. O Senhor disse, nem uma hora vocês podem velar comigo. Ninguém nunca viu Jesus na palavra. Você lê a palavra, os evangelhos, você nunca viu Jesus pedindo socorro a ninguém, ajuda a ninguém. Mas naquela hora ele precisou, ele temeu a morte. E que morte, gente, que morte. Imagina, para no canto. E começa a imaginar o sofrimento já do meu Senhor. Ele sabia por onde ele ia passar. Mas em nenhum momento ele recuou. Em nenhum momento ele ficou agitado. Ele celebrou a última ceia. Ele aconselhou os seus. Ele orientou. A Bíblia diz que eles cantaram depois da ceia, louvaram ao Senhor, e ele disse, agora vamos. Chegou naquele jardim, ele levou os seus 3 mais adiante, mandou que eles ficassem ali e orassem, ajudassem a ele em oração. E ele estava muito angustiado. O Senhor não encobriu a sua dor, ele pediu, ele disse que estava com muita angústia, a alma dele estava muito angustiada. Ele sabia. Ele estava morrendo por pessoas como eu e você, pessoas ruins. Será que você consegue explicar este amor? Você tem explicação por este amor? E quando ele veio pela última vez, ele disse, agora pode dormir. Vamos, que o inimigo vem aí. O Deus desse século, eu não tenho parte com ele. O diabo tinha entrado em Judas. Aliás, ele entrou logo na ceia, quando ele ceou ali junto com os 12. A Bíblia diz que o diabo entrou nele. Ele foi lá para acertar como era que eles iam conhecer Jesus, porque todos eram parecidos com o outro. E ele marcou com um beijo, aquele quem eu beijar na face. E o Senhor, muito lindo, disse, Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. Ai, você tem coração, vai entender esse sofrimento, essa dor, e viver como se nada tivesse acontecido.
Como se você não tem ninguém que lhe ama, você não tem responsabilidade. Você se tornou o maior amante desse mundo, das coisas que esse mundo tem feito para lhe enganar, para lhe destruir, para lhe matar no final. Não foi isso que Jesus avisou? Que não amasse o mundo, nem que o que existe no mundo. Porque tudo que existe no mundo é concupiscência da carne e dos olhos. A alegria daqui da terra são falsas, são passageiras. Mas ele diz, a minha você, continua dizendo, aquele que ama a ele, aleluia, esses não morrerão. Ele trata da morte eterna. Na morte eterna, você não vai para o abismo, você não vai para as trevas. Você não passa nem por perto dessas trevas. Se você for fiel até a morte, se levar a sua cruz até o último dia da sua vida aqui. O que é a sua cruz? É aquilo que você sofre por amor a Jesus. É a chacota que você suporta por amor a Jesus. Aleluia. A dificuldade que você tem que sofrer aqui na terra, mas não ser covarde, não ser falso nem falsa com Jesus. Ele não foi falso conosco. Ele poderia ter fugido da morte e teria voltado para o céu, porque lá era a moradia dele. Mas ele foi obediente até o final, até a morte, a Bíblia está escrita. Ele foi fiel até a morte. Aleluia. Sem a morte de Cristo não havia para mim e para você oportunidade e nenhuma chance de escape. Aleluia. Será que isso não merece ser reconhecido? O que é que ele quer de mim? Ele não quer nada do que eu tenho aqui na terra, porque nada disso aqui serve para ele, mas ele quer a minha vida, a tua vida. Ele quer o meu amor, o teu amor, a minha compreensão, a minha gratidão, a gratidão, o amor da gratidão. Aleluia, pelo que ele fez. Se você entendesse o que é o inferno, você há muito tempo tinha fugido desse mundo, das mentiras desse mundo, dos enganos desse mundo. Quantas pessoas que saem alegre, fazendo mil e tantos planos e nem volta. Não volta. Por muita busca já acha às vezes o cadáver, já há alguns dias passados. E outros nem aparecem. É as alegrias do mundo, é as festas desse mundo. A festa da gente que é de Deus é a presença de Deus constante, então é festa a todo instante. Nós vivemos numa eterna festa, cada dia que a gente louva o Senhor, canta louvor, sente a presença dEle, é festa para nós. Quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, quer no caminho. Aleluia. Quer dentro da cadeia, dentro de uma prisão, numa cama de hospital. É festa. Que Deus seja louvado. Quando fala que é a vergonha da cruz, ninguém entende. Quantos que passaram por ali fizeram gesto, maneando a cabeça e dizendo para ele, ai, aí, onde é que você está? Salvou a tanto, salva você mesmo e desça da cruz, que nós vamos crer, mentindo, tirando lorota com Jesus. Cadê ele? Chama pelo teu Deus, amor tanto, vê se ele vem te salvar. Ignorante, burros, porque quiseram ser burro. Que Deus seja maravilhosamente louvado. E uma boa noite para todos, em nome de Jesus.